então conosco o nosso companheiro Hernani Costa. Nossas melhores vibrações para que ele se sinta em perfeita harmonia com o nosso ambiente. Obrigado, boa noite. Estão ouvindo bem? Eu, como aqui na casa, além de a gente ter quase uma hora para fazer uma palestra, que hoje no Espiritismo já é uma relíquia, a maioria das casas consome-se 15 minutos da palestra só fazendo anúncio e a gente fica muito apertado, né? E eu tenho, esse ano, estava contando na minha agenda, é a minha 38ª palestra esse ano. Olha que loucura, né? E as casas estão lotadas. E os conflitos estão maiores do que nunca, né? E a gente vive isso diariamente. Todas as palestras que eu tenho feito agora, independente do que o centro me dá como tema, eu falo sobre o Evangelho. Questão 540 do Livro dos Espíritos. Eu vou lá no Evangelho, vejo o que é e faço a palestra em cima do Evangelho. Todas as palestras que eu fiz esse ano foram palestras do Evangelho. Porque você liga o rádio, a televisão, você abre o jornal, pega uma revista, né? É conflito, né? É aqui, na Europa, nos Estados Unidos. Poucas pessoas hoje são embaixadores para tentar trazer a paz. E mesmo esses, a gente fica com o pé atrás para saber que interesse ele tem muitas vezes, né? Estamos discutindo isso, vendo. Então, é o momento do Evangelho. Sempre que tivermos dúvida, isso Kardec colocou, né? Chico trazia o tempo todo, né? O que o Chico dizia? Na dúvida, Evangelho. E é isso que a gente tem que fazer. Então, diariamente, eu tenho aberto o Evangelho, de manhã, de tarde, como tenho feito muita palestra, tenho discutido muito esse tema. Eu escolhi o tema de hoje, já que me deram a liberdade aqui de trazer um tema livre, amai os vossos inimigos. Então, nós vamos fazer uma reflexão sobre esse capítulo inteiro. Eu fiz umas 3 ou 4 palestras e um seminário esse ano sobre o tema. E os ânimos estão aflorados, né? Os ânimos estão à flor da pele. Nós estamos aí discutindo como se fosse futebol, a política, a religião, os problemas sociais, as dificuldades raciais. E está na hora de nós espíritas colocarmos em prática aquilo que nós nos orgulhamos de ter, que é a racionalidade, não é isso? O que a doutrina espírita tem de tão diferente das outras? Nós somos uma religião porque acreditamos em Deus, né? Como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Mas outras religiões também acreditam em Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Aliás, 3/4 do planeta acreditam em Deus como Pai, como causa primária, não é isso? Alá, Jeová, Deus, o Deus católico, o Deus protestante, o nosso Deus é o mesmo Deus. Então, 3/4 do planeta tem a religião como base, assim como nós, né? O que mais que nós temos? Nós temos a filosofia. E qual é a nossa básica filosofia? A nossa maior filosofia, né? Filosofia é a questão que estuda a nossa vida, o nosso posicionamento diante do outro, diante de nós mesmos, diante do universo, né? A nossa obra básica de filosofia, que eu falei no início, que na dúvida é a lá que temos que recorrer como base filosófica, é o Evangelho de Jesus. E além de nós, existem outras religiões que também usam o Evangelho de Jesus como base, não existe? Os católicos não usam, os protestantes também não usam, né? Os cristãos em geral, além de terem o mesmo Deus que nós, também têm o mesmo profeta e a mesma base filosófica, né? Mas qual é a nossa maior diferença? Nós temos a ciência. Nós espíritas temos como base religião, filosofia e ciência. E toda vez que a ciência evoluir e trouxer algo de novo, algo diferente, comprovado cientificamente, matematicamente, fisicamente, quimicamente, qual é a ordem de Kardec? Vamos revisar os nossos livros, né? Nossa doutrina. Então, nós espíritas, além de termos Deus, a filosofia de Jesus, nós temos que racionalizar as coisas. E nós vamos fazer isso aqui hoje. Nós vamos estudar todos esses conflitos, as dificuldades que estamos vivendo, por que Deus criou essas leis perfeitas, como essas leis influenciam na nossa vida, o que nós somos, como temos que nos comportar
E eu espero que em uma hora a gente consiga fazer esse apanhado, que seria um seminário. Então, esse capítulo, que é o capítulo 12, ele tem como base filosófica evangélica, retribuir o mal com o bem. Os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra face. E aí vem o mais importante, a instrução dos espíritos, a vingança, o ódio e o duelo. Os 4 primeiros tópicos falam de Jesus, com uma mudança fundamental. Qual é a grande diferença que nós temos, nós espíritas, para as outras religiões quando falamos de evangelho? Vamos colocar aqui no quadro, que eu adoro, né? Alguns lembretes para nós tentarmos nos posicionar racionalmente, né? Vamos racionalizar, para acabar só com essa, poxa, porque o cara fez errado, porque o outro está contra mim, porque ele entra e não é do meu país, né? Porque ele tem uma opinião completamente diferente, porque é corrupção, porque é imigração. Vamos racionalizar para que todos nós tenhamos a consciência do que somos. A primeira coisa que nós precisamos ter a certeza absoluta, e a nossa irmã falou isso muito bem aqui no início do preparo, é que todos nós, aqui nessa sala, encarnados ou desencarnados, somos espíritos imortais. A gente precisa ter certeza absoluta disso. Ou estamos na carne, quando papai e mamãe fecundou, né? E o feto começou a se desenvolver no momento do nascimento, até o momento do desencarne, nós somos espíritos encarnados, mas imortais. No momento em que o cordão de prata que nos une a esse corpo biológico que está aqui do lado, ele é cortado, nesse momento nós continuamos a ser espírito imortal. Só que não estamos mais na carne, estamos aonde? Na erraticidade. Ou no plano espiritual. A grande diferença dos 4 tópicos iniciais para qualquer cristão no planeta é que ele diz o seguinte, e nós precisamos ter isso consciência. Primeiro, Deus não deu direito a ninguém de tirar a vida do outro. Porque você matando esse corpo biológico que está aqui, com um tiro, com uma arma, seja como for, o espírito, ele muda de estado. Então, o que era um inimigo encarnado, ele vai se tornar o quê? Um inimigo? Então, aquele que é o nosso amigo encarnado, ele vai se tornar o quê quando for desencarnado? Vocês preferem ter um inimigo encarnado ou desencarnado? O encarnado é mais fácil, né, de ver, de tocar, de proibir dele entrar na sua casa, de botar o muro, a cerca eletrificada, não é isso? Não é assim? Cria o campo lá na Europa, mete um muro e tudo bem. E para o desencarnado, adianta colocar um muro? Aonde está o devedor, aonde está o cobrador? Então a primeira coisa que a gente vê aqui nos 4 tópicos iniciais é, primeiro, Deus não deu a permissão a ninguém de tirar a vida do outro. Quando você acha que tirou a vida, na realidade ele só mudou de estado. Isso é a primeira coisa. Então, não adianta você achar que com sangue você vai resolver a questão. Você só vai intensificá-la, né? E Jesus dizia isso muito bem. Ele dizia o seguinte, antes de trazer a sua oferenda, vai lá e se reconcilia com quem? Porque a pior coisa que nós temos hoje no planeta é o quê? Os ódios, né? Recíprocos que estão ou na carne ou fora da carne. A irmã falou muito bem também no início, né? Qual é a grande justiça divina que nós ainda conhecemos no planeta para resolver essas questões de contenda, de dor, de disputa, né? Como é que se chama? Reencarnação. Vocês lembram que Jesus tentou falar sobre a reencarnação em um dos evangelhos dele, no evangelho de João? Vocês lembram dessa passagem? Jesus, né, recebe um senhor da lei, né, chamado Nicodemos. Nicodemos vai lá, escondido para falar com ele,
E aí Jesus para, estava com os discípulos dele, e aí ele fala, o que você gostaria de me perguntar, né, de conversar? E ele fala, o que é preciso fazer para chegar ao reino de Deus, né, para alcançar a felicidade? Aí Jesus fala, olha, numa encarnação só, é impossível. Não adianta você achar que numa encarnação você vai alcançar. Aí ele fala assim, como pode um homem velho como eu tornar ao ventre, né, voltar ao ventre da minha mãe e voltar a nascer? Não foi isso que Nicodemo falou? Como é que pode? Um cara velho como eu voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer. Aí Jesus falou, olha, você não vê, o vento sopra, né, as árvores balançam, as roupas, você não vê, mas você sente, não é? Você não já viu desobsessões acontecerem dentro das sinagogas? Você é um senhor da lei, você é um religioso. Você não já viu que tem influência espiritual acontecendo diariamente aqui? Você, como doutor da lei, não viu isso? Óbvio que Nicodemos tinha visto isso. Qual pastor protestante hoje que não sabe que existe uma influência espiritual ali? Hein? Vocês têm dúvida disso? Eles não fazem culto o tempo todo para afastar os demônios, os espíritos? Então eles sabem que existe uma influência espiritual. Todos concordam com isso? Nicodemos também tinha certeza disso. Só que aí ele falou o seguinte, poxa, mas isso é estranho. Como pode uma pessoa inteligente como eu, com todo o conhecimento que eu tenho, voltar a ser igual uma criança, sem saber nada, para aprender tudo de novo? Eu não consigo entender. Vocês percebem a diferença da primeira pergunta de Nicodemos para a segunda? A primeira ele diz, como é que pode um homem grande como eu, velho, voltar à barriga da minha mãe e nascer? Aí Jesus fala, mas não é você que vai nesse corpo. É o espírito que vai. Esse espírito vai voltar, e isso é reencarnação. Aí Nicodemos fala, poxa, tudo bem, já entendi que existe o espírito e é aquele que volta. Mas e todo o conhecimento que eu tenho? Toda a sabedoria que eu tenho, tudo que eu já aprendi, como é que eu volto a ser inocente e puro e começar a aprender tudo de novo igual uma criança? E isso tudo que eu aprendi como espírito, eu não levo? Aí Jesus fala, olha Nicodemos, se você que é doutor da lei, não consegue compreender as coisas da terra, imagina se eu lhe contar as celestiais. Então a reencarnação é algo complexo de aprender. Tanto que as outras religiões não conseguem compreender ela da mesma forma que Nicodemos não compreendia. Como pode? Vou mudar de sexo? Vou mudar de cor? Vou esquecer tudo? Não é nada disso. Estar hoje numa casa espírita, falando de reencarnação, e compreendendo ela, e aceitando ela como uma coisa normal, como a gente vê crianças de 4, 5, 6, 8 anos já sabendo espontaneamente, é questão de espírito que está num planeta de regeneração. Na época que Jesus estava aqui e conversou com Nicodemos, era um planeta primitivo. Depois do planeta primitivo, qual outro estágio de planeta que tem? Isso está no livro dos Espíritos. Provas e expiações. Depois, feliz. E o quinto, Jesus, o que ele fala para Nicodemos? Se eu estou te falando de coisas da terra, né? E você não entende, que é um doutor da lei, imagina se eu falar as... Então, o que quer dizer de nós aqui nessa sala, que temos a certeza absoluta da reencarnação? Que nós já sabemos uma matéria que é dada em planetas de alto grau. Uma coisa nós já aprendemos, não é isso? E essa matéria da reencarnação, além de ser a prova da justiça de Deus, é uma matéria que envolve muita ciência. Não envolve ciência? Muita ciência. Né? Como é que o feto né?
gerido, como é que o espírito esquece todo o conhecimento dele, como é que ele começa tudo de novo, onde fica armazenado esse conhecimento, né? O que é o inconsciente, o subconsciente, como é que é essa evolução, por que as crianças até 7, 8 anos de idade têm uma compreensão, tudo isso não é ciência. Então a reencarnação é algo de fundamental importância para a gente compreender a matéria que nós vamos conversar hoje. O que é importante a gente ter em mente também para compreender a matéria de hoje? Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, não é isso? Nós somos os espíritos imortais que estamos no universo. Em alguns exatos momentos, reencarnando, passando por essa fase reencarnatória. Na realidade, Deus criou leis. Existe um filósofo que hoje está sendo muito utilizado lá na Europa, principalmente, que ele diz o seguinte: só o homem ajuda o homem. Só o homem pode resolver os problemas dos outros homens. Isso é uma grande verdade quando a gente está falando de Deus. Na realidade, Deus criou as leis, né? A lei de progresso, a lei da reencarnação. Só que quem está inserido nessas leis para utilizar ela na evolução dos outros espíritos são nós como espíritos. Toda vez que fazemos uma prece em direção a Deus, essa prece passa por vários espíritos de alto grau de evolução e, com a permissão divina, um desses espíritos, ou vários desses espíritos, ou as intuições desses espíritos, vão fazer a ajuda que nós estamos precisando. O que Jesus dizia? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar. Então, em última instância, sempre com autorização divina, Jesus vai mandar uma ordem, vai mandar uma intuição, vai mandar uma energia, vai mandar um enviado. Para quê? Lembra o servo do centurião, não foi isso? Ele vai na porta e ele fala: eu não sou digno que entre em minha casa. Se você disser uma palavra, o meu servo vai, porque eu tenho soldados, né, o centurião fala, eu não vou em todas as missões, eu tenho um monte de soldado, eu mando e ele vai lá. O que ele quis dizer para Jesus? Se você mandar, alguém vai lá resolver isso. E Jesus fala: nem entre os meus discípulos eu encontrei alguém com tanta fé e conhecimento. Então o homem é que ajuda o espírito é que ajuda essa irmandade é a condição diária que nós temos. Por que quando eu estou falando no plano espiritual, eu tenho a certeza absoluta, assim como o centurião tinha, que se eu fizer um pedido, isso vai passar por um espírito, por um santo, por uma... Por quê? E quando eu estou na carne, eu não tenho essa certeza toda. Por que na carne eu tomo tantas precauções para ajudar esses irmãos que estão em enorme dificuldade, às vezes na nossa família, nossa vizinhança, né? Por que nós tomamos tantas precauções para fazer isso? E no plano espiritual nós já temos a certeza absoluta desse suporte, dessa atuação. Vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. O mundo primitivo é aquele planeta que é o início de tudo, né? O espírito começa a ter as primeiras encarnações e ainda está aprendendo o que é certo, o que é errado. O melhor exemplo para isso é a criança, que a gente avisa ela que meteu o dedo na tomada dá choque, e ela só aprende quando mete o dedo, né? Aí ele falou logo: eu já meti o dedo, né? Aprendeu assim. E a outra que a gente fala: não entra na cozinha e mexe em panela de água fervendo, em comida, porque você vai se queimar. Mesmo a gente avisando isso para as crianças, quantas a gente vê na rua, principalmente aquelas que são desassistidas, todas queimadas, né? Cheio de dificuldade. A gente não acaba cometendo esses erros. Quem já tomou um choque aqui na sala, quando criança? Quem já se queimou alguma vez? Ainda bem que as marcas não foram tão graves, né? Então todos nós cometemos esses erros, não é isso? Num planeta primitivo, é essa a condição do espírito. Cometer erros, fazer experiências. Um dia, esses espíritos, né,
que vivem numa escola chamada Terra, são 25 bilhões de espíritos para se desenvolver aqui. Um dia, esses alunos que vivem nessa escola, de tanto entrar na cozinha e derrubar essa panela de água fervendo, de tanto meter a mão na tomada, o que a gente aprende? Que aquilo ali nos dá dor, sofrimento, não é isso? Se você derrubar uma panela de água fervendo na cozinha em cima do outro, queima você, ainda queima o outro. E aí a gente vai aprendendo com isso. Quando metade desse planetinha aprendeu, 12 bilhões de espíritos, o que é certo e o que é errado, o que causa dor e o que não causa, o planeta mudou de estágio de evolução. Ele passou a ser um planeta de provas e expiações. Só que aqui tem um detalhe. Você entrar na cozinha e tomar cuidado para não se queimar na panela e não queimar o outro, é a mesma coisa que você entrar na cozinha e fazer uma comida maravilhosa? Você já sabe o que é certo e o que é errado, mas você não sabe ainda fazer o certo. Os discípulos de Jesus falavam isso o tempo todo para ele. Por que eu ainda faço o mal que eu não quero fazer e não faço o bem que eu gostaria de fazer? Nós não somos assim ainda? Por que a gente ainda continua fazendo o mal que a gente não quer fazer, porque a gente já está estudando, já sabe, e ainda não faz o bem que nós gostaríamos de fazer? Porque nós não aprendemos ainda a fazer o... Mas não é assim. Eu já aprendi o que é certo e o que é errado, mas eu ainda não sei fazer o certo. Então eu deixo de fazer o... Perfeitamente. Metade do planeta já deixou de fazer o que é errado, ó. E a outra metade continua fazendo o errado. O que são provas? O que são provas? Quem é que está estudando aqui ainda ou já estudou? O professor dá uma matéria, não é isso? Teoricamente você deveria estudar aquela matéria, fazer a lição de casa, não é? Está todo mundo rindo porque não faz. E aí um dia ele marca para você provar que você aprendeu a matéria. Não é assim que funciona? É tranquilo fazer prova? Alguém gosta de dia de prova? E a prova de habilitação? Quem é que já fez aí também? Hein? Não é assim também? Vocês leram a cartilha lá do Detran? Aprenderam aquilo, viram os filmezinhos? Ou foram lá só botar o dedo e saíram para passear da autoescola? Um dia marca para ir lá fazer para ver se você aprendeu. Se você não passa na prova, o que acontece? É isso aí, entra na recuperação, não é assim? Hein? É. E aí, se você não passa na recuperação, o que acontece? Repete de... Na nossa vida, quando a gente repete de ano, a gente faz o quê? A gente Pô, o pessoal aqui é bem preparado. Então, eu fiz a prova. Se eu passei na prova, eu ganhei nota azul. Não é isso? Passei na prova. Precisa fazer de novo quando você passa na prova final com nota azul? Muda de série, né? E quando eu fico com nota vermelha, não passei na prova, o que acontece? Vou voltar a... Só que as provas da nossa vida, elas, quando a gente não passa nela, normalmente a gente contrai um débito. E aí o que ela vira? O que era uma provinha vira uma expiação. Você sabe como é que funciona a expiação? O melhor exemplo é mulher indo fazer compra. Ela vai na C&A, meu amigo, vai na Zara, eu não sei aqui, né? Quando eu vou em cada casa espírita eu pergunto. Lá no Leblon, no Rita, é só casa no Shopping Leblon, coisa de milionário, né? Aqui, a gente vai na Zara, vai na C&A, eu só ia na C&A. Casas Bahia, aí você vai lá e passou e falou o seguinte, cara, aquela bota ali é a coisa mais importante da minha vida. Sem aquela bota eu não saio mais de casa. Porque a Giovanna Antonelli usa uma igualzinha na novela e ela é maravilhosa. Sem aquela bota eu não sou nada, nada. Então não adianta. Pô, mas tu não tem dinheiro para comprar aquela bota. Pô, é muito cara. Mas não tem problema, eu faço em 24 meses.
É a coisa mais importante da minha vida. Você vai lá e mete um crediário, carnê da C&A, não é assim? 3 meses depois acabou a novela. Aquela bota ocupando lugar no armário, cafona, sem graça, e aí vai para o brechó da casa espírita. Por quê? Para tirar, vamos tirar do nosso coração a bota de R$ 400 e vai para lá só, viu? Só R$ 1.000. Só que ainda faltam quantas prestações? 20. Dá um ódio daquela bota, não dá? Toda vez que você vai lá pagar aquilo, já está no brechó, é igualzinho quando a gente se apaixona pelo marido da vizinha, pela namorada do amigo. No momento, você fala assim, é a coisa mais importante da minha vida, Deus me perdoe, Deus me perdoe, Deus me perdoe, eu vou fazer, Deus me perdoe, vai lá e pega a bota da vizinha. A namorada do amigo. 10 anos depois, 5 anos depois, 8 anos depois, é igual a bota. Tu não aguenta mais eles deitados no sofá, tomando cerveja, enchendo o saco, né? Hein? Tá doido para mandar ele pro brechó, não tá? Só que a vizinha que você pegou o maridinho dela, só que o seu amigo que perdeu a namorada, acha que aquela bota era a bota da vida dele. E aí vira uma expiação. Todos os problemas que nós criamos com esses inimigos encarnados e desencarnados é igualzinho a bota da... Quando eu cometo erro, eu acho aquilo a coisa mais importante da minha vida. Que eu não vivo sem aquilo. Que sem aquilo eu não sou. É igualzinho quando a gente não estuda para a matéria da prova. Por que a gente não estuda para a matéria da prova? Porque tem que ir à praia, né? Porque tem que namorar, porque tem que ir no shopping, porque tem um videogame que é muito mais legal, tem futebol, tem um monte de coisa legal para fazer, não tem? Então, aí você vai para o Netflix, você vai para a série, o que acontece? Perde a prova. E aí vira uma expiação, porque ficar nas férias estudando na recuperação, meu amigo, pior do que isso é repetir de ano, é 16 anos na 5ª série. Qual é o sonho do garoto que tem 17, 18 anos, está na 5ª série, a turma só molecada, todo mundo passando de ano? Qual é o sonho dele? Que todo mundo fique reprovado. Ué, olha lá, esse é meu sonho, pô, todo mundo passando de ano, essa molecada, eu estou aqui. Vai perdendo o estímulo. Essa turma que está fazendo prova e está espiando, um dia fica tão atrasado no colégio, é tanto tempo, que aí vai para o supletivo, né? Vocês já ouviram falar no supletivo? Vocês já fizeram o supletivo? Hein? É, vai para o supletivo. Só que o supletivo é um outro planetinha, né? Muitos desses espíritos são convidados a fazer um estágio em outro planeta, que vai dar uma acelerada neles. Porque lá, além deles estudarem, eles vão ter que ensinar os alunos as matérias que eles já tinham aprendido na 5ª, 6ª série. Todos concordam? Vão para um planeta primitivo, ajudar na evolução. Como é que funciona a vingança nesse planeta de provas e expiações? Tem um exemplo ótimo também. Última prestação da bota que eu comprei em 24 meses, que já está no brechó há muito tempo, já nem existe mais, última. E aí eu vou lá na C&A pagar a última, Bordalo. Entro na C&A feliz da vida, já é o inverno de 2018. Aí eu entro, vou me livrar hoje, não aguento mais essa bota. Só que quando você entra, já tem uma novela nova, já tem uma bota lá toda colorida. Tu fala, não, voltou a bota. Mas essa bota linda, eu não vou pagar aqui a última. Vai lá e pum, faz a outro crediário, mais 24 meses. Você devia, já tinha arrumado um problema grave lá, né? A outra estava louca de raiva de você, que você tomou o emprego dela, tomou o namorado, tomou a namorada do amigo, e você vai lá, no momento que sofre aquela ação, que deveria ter se livrado, Jesus não falou, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, não é isso? Paguei minha dívida, só que eu não
consigo resistir, vou lá e reajo. Me vingo. Quando eu me vingo, eu faço um novo crediário. Crente que eu ia me dar bem, achei, pô, me vinguei. Tem gente que se, né? Me vinguei direitinho. Quantas vezes nós já falamos isso? Hein? Me vinguei direitinho dele. Crente que ia se dar bem em cima de mim, ele falou, me vinguei. Comprei outra bota e agora eu vou ficar mais 24 meses pagando essa bota. E é assim que funciona. Então as leis de Deus são perfeitas, você concorda? E aí reencarna e vão começar tudo de novo. Nesse planeta de regeneração, qual é a grande diferença que existem nesses alunos, nesses espíritos que estão aqui? Metade dos alunos já aprenderam a fazer o que é? De tanto fazer prova e de tanto pagar carnê, o cara já vai na CIA e nem olha para o lado, já leva alguém com ele, não posso olhar, não vou comprar. Então já sei fazer o certo. E a outra metade aprendeu o que é? Então não faço mais o que é errado, metade dos espíritos que estão aqui, e a outro espírito já faz o regeneração. Esses que estão aqui vão ensinar os outros a fazer o... Quando todo o planeta já faz o certo, o planeta vira um planeta. Quantos de nós já vivemos isso? Em casa, na família, né? Nos amigos, na casa espírita. Pô, conseguimos montar uma mesa mediúnica em todos os médiuns. Pô, montamos um coral, todo mundo canta. Não é bom quando todo mundo faz a coisa certa? Aí o planeta vira um planeta. Estudo, desenvolve, aperfeiçoa, trabalha, estuda, e o planeta vira um planeta. Quem nós conhecemos que esteve entre nós, encarnado, porque desencarnado já tiveram vários que a gente não sabe, mas qual que esteve entre nós, nomeado, que tinha lá certidão de nascimento na sinagoga, que passou por todos esses estágios, derrubou panela de água fervendo, fez prova crediário, aprendeu o que era certo, viveu num planeta feliz e foi no celestial. Quem? Quem a gente conhece? Jesus, não é isso? Vocês concordam que isso aqui é igualzinho uma escola? A criança no jardim, o que ela faz? Lava a mão, né? Vai no banheiro, vai respeitar aquilo que é do outro, não é isso? Se deixar as crianças soltas sozinhas dentro da sala de aula, o que vira? Uma bagunça, uma pancadaria geral, né? Um pega o material do outro, não é assim? A merenda do outro, não é? Tem que ter orientação, não é? E as crianças que cometem os erros, elas são castigadas. Já foram mais, mas ainda são castigadas, né? Fica de castigo, né? Vai aprender. Então, no planeta primitivo, é o nosso jardim de infância. E os outros é só seguir as séries, fazendo provas no ginásio, né? Depois vai para a faculdade, no doutorado. Se você tem um filho e colocou ele desde o jardim de infância, e agora com os nossos cabelos brancos, eles já estão terminando lá o mestrado dele ou doutorado, que é o último ano. O que você espera desse filho? Trabalhar, não é isso? Você acha que Deus não cobrou isso de Jesus também? Jesus ficou esse tempo todo estudando, né? Ele é nosso irmão, filho do mesmo. E aí Deus falou, cara, agora está na hora de trabalhar. Aí ele falou, o que você precisa que eu faça? Ó, vou te dar só um exemplo. Tem 25 bilhões de espíritos, tudo gente boa. Esses da Terra, então, tudo gente fina pra caramba, entendeu? Do Brasil, ó, aqui, ó, não dão problema, não falam mal dos outros, não vão brigar entre eles, fica tranquilo, porque o pai fala isso pro filho, não fala? Filho, você é mole, você vai tirar de letra, você estudou pra caramba, pô. Olha quanto tempo você gastou. E Jesus falou, é mesmo. Vou lá então, ó, aqui no planetinha Terra tem 25 bilhões. Pode começar a educar. O que nós fazemos, nós, seres humanos, quando recebemos espíritos, crianças, para educar? O que a gente faz? Qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Escola, não é?
Escola é uma boa alternativa, né? Até porque a gente bota ele lá um tempo e se livra um pouco em casa, não é isso? Mas é a escola a melhor alternativa, né? Jesus pensou da mesma maneira. A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, diz que a primeira reunião desses espíritos puros, comandados por Jesus, foi para montar o quê? A nossa... Ele pega uma partícula nebulosa solar, não é isso? Estava lá próximo do Sol, traz ela e começa a montar o que nós conhecemos como Terra, a nossa escola. Montar uma escola, montar uma casa espírita, é assim de um momento para o outro? Contam-me os bordalos que Chico veio aqui antes, não é isso, Bordalo? E falou, nós vamos ter uma casa... Quer dizer, antes de você montar, tem que arquitetar, não é isso? Planejar, né? Com Jesus foi a mesma coisa. A Terra ficou quantos milhões de anos para se tornar a condição que nós temos hoje nela? 5 e pouco bilhões. Quantos anos demorou o Eurípides para ser o que é hoje? Pois é. 5 bilhões de anos depois, nós temos a Terra na condição que tem hoje. E é isso que a gente vai ver aqui no final da palestra, para entender as desigualdades que nós temos hoje. Então a escola está aqui. Jesus montou. Além da escola, o que é necessário para esses alunos estudarem? Nosso filho. O que é importante para uma criança, além da escola? Eu já tenho criança e tenho a... O que mais? Professores. E aí a coisa estava se arrastando muito. Ele falou, olha, vamos ter que dar uma ajuda nesses professores. Tem um monte de reprovado que está nesse planetinho aqui, em Capela, e que não aguenta mais assistir às aulas lá e atrasar a evolução dos outros. Vamos convidar eles para dar aula onde? Nessa terrinha, que é um planetinha ainda primitivo, recém-criado, e eles já conhecem as fórmulas matemáticas, né? Para onde foram os matemáticos, né? Pô, vamos lá para Arábia, vamos lá para o Peru, vamos lá para a América do Sul, né? Vamos dar um salto de conhecimento matemático. Ah, o outro conhecia bem religião. Pô, vamos para onde? Pô, vamos lá. Jerusalém, né? Os judeus. Ah, o outro já conhecia direito. O outro conhecia agricultura. Cada um desses alunos, de acordo com seu conhecimento, de onde vivia, quais eram as matérias que ele tinha maior relacionamento, vieram e deram um salto enorme de conhecimento do nosso planeta, não deram? Os incas, maias, astecas, egípcios, gregos, romanos, não deram um salto enorme? E os judeus trouxeram a religião, não foi? O Deus único, né? Olha como fez diferença o Deus único. Hoje, no planeta, 3/4 têm a consciência do mesmo Pai. Imaginem se os deuses fossem diferentes. Só porque temos profetas diferentes, Maomé, Jesus, Isaac, o pau já come, não come? Judeu, cristão, muçulmano, não come? Os profetas são diferentes, acirram-se as... Imagina se os deuses fossem diferentes. Com o mesmo profeta, né? Católicos, ortodoxos e protestantes, não é o mesmo profeta Jesus? O pau já come. O mesmo profeta Maomé, xiitas e sunitas, para não citar as outras tribos, só para a gente falar agora do Estado Islâmico lá, xiitas e sunitas, o pau não come? A Arábia vai para um lado, a Síria vai para o outro, o Irã apoia o outro, não é isso? O mesmo profeta e o mesmo... Como é que pode? Imagina se os deuses fossem diferentes, como eram grecos, romanos, egípcios. Não ia ficar muito pior? Então o planeta evoluiu muito com essa consciência da... Então nós já temos alunos, que já sabemos são 25 bilhões,
nós já temos a escola, que é a terra, e temos os professores que vieram, né? Fora os Santos Agostinho, né? Quantos professores nós recebemos, capelinos ou não, que a gente não tem certeza absoluta, para a nossa evolução do planeta, né? O que mais que é preciso? Aluno, escola, professor. Para o aluno ir para a escola, o que ele precisa? Material. Quantos materiais recebemos para a nossa evolução, né? Moisés não trouxe os 10 mandamentos? Não foi um material básico? Primeira comunicação de Deus conosco. Depois não trouxe o Torá, né? Depois trouxe os evangelhos. Nós não recebemos na doutrina espírita um monte de obra do plano espiritual. Isso é todo o material didático que nós... Ao Corão não veio? Tudo isso é em cima de material didático de evolução. Ó, vou botar aqui o ESE, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, só para falar do material da nossa doutrina. O que mais? Aluno, professor, ó, material. Diretor, quem foi? Quem foi o maior professor que esteve entre nós e ficou 33 anos dando aula aqui na carne? Quem foi? Ó. E a partir dele nós mudamos a contagem 2 dias de tão importante que foi. Não é isso? O que mais? Está aí, ó. Aluno, escola, professor, material. O que mais que é preciso? Quando a criança está indo para a escola e a gente reconhece na rua, por que a gente sabe que aquela criança está indo para a escola? Cada vez que você vai para uma turma diferente, você utiliza um uniforme de cor. Não é assim que funciona? Hein? Os alunos não botam cores diferentes para saber qual é a série que ele está na escola, o brasão da escola para saber qual é a escola. Não é assim que funciona normalmente? Hein? É. Esse uniforme, nós recebemos ele aqui todo momento que vamos encarnar. Vamos receber de mamãe e de papai determinado uniforme que vão definir provas e expiações. Numa encarnação, há pouco tempo no Brasil, que é 150 anos atrás, né? Só quem tinha direito de qualquer decisão aqui era homem e branco, né? Bordalo ia mandar aqui na sala. Então o poder estava homem e branco. Só para ter um exemplo do que é uniforme. E aí você oprime, não dá direito às mulheres, aos negros, aos índios, né? Cria aquela condição. E você tem a certeza absoluta de que você está... Poxa, eu deixo ainda deixo ele frequentar a minha casa, ainda dou permissão de trabalhar para mim, ainda dou oportunidade dela conviver com a minha presença, não é assim? Você tem certeza que você está certo. E oprime, e não dá direito, e não dá condição, e aí você desencarna. Como é que eu vou ter certeza de que realmente você estava certo, que aquela pessoa, o tratamento que você dava a ela, era o tratamento correto? Quando você passa pela situação que ela... Então vem lá, mulher, né? Negra, oprimida. Se você achar e tiver certeza que está certo, você não vai se sentir oprimido, mal. Você concorda? Ué, se eu estava certo, se esse era o tratamento que tinha que ser dado e tinha que ficar feliz com isso, teoricamente, agora que eu vou estar nessa situação, eu tenho que estar. E aí eu não fico. Eu fico pé da vida, me revolto, né? E aí o que acontece quando desencarno? Eu descubro que aquela situação que eu tinha certeza que era uma benevolência minha, um benefício que eu estava dando, não, porque eu não gostei. Às vezes, numa encarnação só, não é suficiente para eu. Aí um dia eu aprendo. Pô, não devia ter feito isso. Eu não devia tratar meus empregados assim. Eu não devia tratar minha mulher, meus filhos assim.
porque eu já sofri pra caramba, eu não aguento mais. Como eu tenho que vir agora para ter certeza que eu aprendi aquela lição? Novamente como? Homem, branco, ou o poder que tiver, porque agora as mulheres têm muito mais poder do que o homem, né? Para provar de que eu vou tratar corretamente o... Se eu não tratar corretamente, de novo, o que eu volto? Vou espiar e volto à prova. Essa é a justiça da reencarnação. Para eu ter certeza de que aquilo que eu estava fazendo é uma coisa boa, eu passo pela situação e vou sentir se realmente é algo de bom, não é? E esse uniforme que define isso. As condições genéticas, o meio que eu vivo, como eu vou, vai definir a turma que eu vou frequentar. Se der tudo certo, eu passo de... Se não der tudo certo, eu volto, pago o meu carnê e vamos repetir mais uma vez a série. Tudo bem? É assim que funciona. Ó, aluno, escola, material, professor, uniforme. Ainda falta uma coisinha que nós espíritas aprendemos. O que é? Quando eu faço as provas, no final do ano, o que eu fico angustiado, que meu pai quer saber, que agora é pela internet, que vem pelo... O que é? Boletim. Boletim é terrível, não é não? Hein? Qual é o nosso boletim espiritual? Vocês sabem qual é o nosso boletim espiritual? É o nosso perispírito. Ó, esse perispírito é terrível. O meu só tem nota azul, ó. Bora nem rio, cansou. Ele já tá olhando ali, já saca cheia de nota vermelha. Não vou nem falar nada. Deixa ele se iludir. Esse boletim é o que o espírita faz quando ele desencarna, né? Até Bezerra de Menezes conta isso, né? Olhou logo com a nota que eu tirei, meu amigo. Quando as notas são azul e a gente vive o tempo que tínhamos que viver naquela sala com aquele uniforme, quer dizer, os anos de vida estão corretos até o final e as notas são muito mais azuis do que vermelhas, como que nós espíritas chamamos esses espíritos? Completistas. Completei bem a minha. É igualzinho uma série na escola. É igualzinho. A nossa encarnação é uma série na escola. Se der tudo certo, eu mudo de ano. Se as provas estão muito fáceis, se eu só tiro 10, estou tirando uma onda, eu estou na série, estou perdendo tempo, meu amigo. Já era para estar... Quantos já não passaram por isso? Às vezes o filho vem de uma outra escola, de outro lugar, você vai e bota o garoto numa série que ele já fez. Só tira 10. Está tirando onda? Não. Está perdendo tempo. Se as provas estão fáceis demais, meu amigo, vocês não estão fazendo as provas corretas. Não estão abraçando a tarefa, né? Tudo isso, olha que confusão do caramba. Vou apagar. Tudo isso é para a gente entender a importância do quê? Da encarnação. Por que eu esqueço do passado quando eu encarno para começar uma nova série? Por quê? As matérias que nós damos naquelas séries são as mesmas, idênticas das que nós dávamos na série anterior. Primeiro vem a equação no primeiro grau, né? Depois vem a equação depois vem as análises de trigonometria, né? Não vem um monte de coisa? Também o inferno, mas é assim mesmo. Mas se você não souber a básica, você não passa para... Então tem que saber, não é? Mas a matéria não muda? Cada encarnação, a matéria... E aí, quando eu vou fazer a prova, o que tem a acontecer? Será que eu vou fazer porque eu lembro que eu vou cometer um erro e vai me dar uma dor? Ou eu vou fazer a coisa certa que eu já aprendi intuitivamente, né? Na minha essência, o que é certo e o que é errado. Então a gente esquece o passado para fazer o certo porque quer fazer o certo. Digamos que nós paramos de andar
de carro aqui no Rio de Janeiro, porque tem lei seca para tudo quanto é lugar, e nós bebíamos e andávamos assim mesmo sabendo que era errado. Quantos não pararam? Eu parei de tomar um chopp, uma cerveja e saí porque tem lei seca. Milhões pararam, tanto que os índices de acidentes caíram muito. Digamos que agora acabasse a lei seca, não tem mais a lei seca, e nós continuássemos a não dirigir com bebida alcoólica. Não seria muito mais legal essa virtude consolidada do que ter essa repressão da lei seca? É isso que a reencarnação faz. Um dia você esquece e volta, e no momento da prova toma a decisão, mesmo não tendo a consciência da expiação que você vai passar. Tudo bem? Cada vez que eu venho na carne, esse perispírito, ele dá um salto de qualidade. Ele deixa algumas notas vermelhas para trás e a gente evolui algumas notas azuis. Por que isso acontece? Porque esse espírito, ele evolui em escalas no planeta. A primeira é no reino mineral. Isso aqui vai ser muito rápido, senão a gente não vai conseguir acabar a palestra. O que acontece no reino mineral? É a mesma coisa de um relógio, né? Uma bateria faz um relógio desse funcionar 5, 6 anos. Como é que pode, né? Uma bateria mínima, não precisa recarregar, não precisa fazer nada. Se Newton tivesse aqui, né, um dos maiores gênios da ciência, e nós falássemos para ele: olha, Newton, existem coisas na natureza que nós vamos conseguir controlar no futuro e que vai fazer um relógio desse funcionar 5, 6 anos, te dando hora, né, calendário, um monte de coisa. Ele falou assim: eu até acredito que, mas vai ser muito difícil de acontecer, né? Qualquer criança hoje já nasce tendo certeza absoluta disso, da potência que tem numa pilha, não é assim? Um dia nós vamos ter a certeza absoluta, nos livros escolares, que existe energia no reino mineral suficientemente forte para um dia organizar células. Qual é o primeiro reino orgânico que a gente conhece na natureza? É o reino vegetal. Tem. Só tem aluno bom aqui. O que quer dizer organizar a célula? Plantou um feijãozinho na escola, lá no algodãozinho, nasce o que dali? Nasce uma laranjeira? Nasce uma jaqueira? Nasce uma samambaia? Por quê? Porque as condições genéticas lá do feijãozinho fazem com que aquela energia gere um pé. Vocês concordam que o feijão é bem organizado? Que não nasce laranjeira? Não é assim? Então essa energia aprende a organizar as células que estão no código genético daquela. Só que existe uma condição muito mais importante que simplesmente organizar as células. O que é? O feijão precisa de água, não precisa de terra ou do algodão, de sais minerais, não precisa de luz solar. Então essa energia, ela precisa pegar coisas que estão ao redor dela na natureza e transformar aquilo numa condição vital orgânica para a planta crescer. É isso que nós vamos aprender nessa energia o resto da nossa condição. Além de você aprender com o espírito a organizar as células do seu organismo, né? Quantas vezes você precisa respirar por minuto para não cair duro aqui? Você comanda essa respiração? Comanda. Você só descobre quando você tem um AVC. Só que você já treinou tanto nos reinos animais que automaticamente o seu espírito, o seu organismo já consegue piscar no momento certo, né? Lubrificar as retinas, respirar, o coração bater. Quando tem uma arritmia cardíaca, o que é? O coração não está batendo com... Tem que ver qual é o problema. Pode ser neurológico ou biológico, não é assim? Então esse espírito, essa organização, ela vem desenvolvendo nessas escalas evolutivas para um dia conseguir encarnar num corpo de ter uma inteligência orgânica que organiza tudo que a gente vive aqui e uma inteligência moral.
Não é assim que nós vamos evoluindo no tempo todo? Então, ir e voltar na carne é a única condição que nós temos para ir crescendo espiritualmente. Ora eu encarno numa condição orgânica acima do que eu tinha no meu espírito, e eu vou aprender coisas desse organismo. Ora eu encarno numa condição acima daquele organismo e jogo aquela espécie animal para Darwin está certo quando diz que a evolução da espécie, e os criacionistas estão certos quando dizem que o homem foi criado por Deus. Tudo bem? Vir a carne é a única condição que nós temos de evolução, de aprendizado, de desenvolvimento. Agora a gente vai chegar à condição do planeta hoje em 5 minutos para entender o que nós estamos vivendo nesse momento gravíssimo do planeta. Primeira coisa que a gente está vivendo no planeta, no desespero enorme, porque a gente está vivendo a transição planetária. O que é essa transição planetária que nós estudamos hoje? Nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações e indo para um planeta de quê? Alguém quer ser convidado a sair dessa escola e estudar numa escola lá no interior do Amazonas, do Pará, sem bebedouro, sem professor particular, sem auxílio? Alguém quer? Só os espíritos muito. Tem gente que vai, tem médicos que preferem ir lá, né? Tem pessoas que preferem, mas a maioria não. O tempo está passando e esses espíritos, e nós podemos estar no meio deles, estamos vendo que o planeta está mudando de provas e expiações. Eu não estou conseguindo passar nas provas, estou pagando mal os meus débitos, porque eu me vingo o tempo todo, vou lá, pago o último carnê e volto com a outra bota, e o desespero está. Bezerra de Menezes falou em 1982 que os portais dos umbrais iam ser abertos e que nós precisávamos de muita paciência para ajudar esses espíritos ao quê? O que a gente espera deles? Que eles não façam mais o... Não sabe fazer o bem ainda, mas que eles não façam o... O que a gente está vendo hoje no planeta? Muitos espíritos ainda fazendo o... Tudo bem? Por que alguns espíritos já sabem fazer o bem e outros não sabem nem não fazer o mal? Tudo bem? Todo mundo entendeu as 3 escalas? Um sabe fazer o bem, outro não faz o mal e o outro faz o mal. Por que tem no planeta espíritos que já sabem fazer o bem, um monte que não faz o mal, mas tem espíritos ainda fazendo o mal? Por que tem uma diferença tão grande de uma ponta para a outra? Hein? Porque alguns espíritos tiveram mais oportunidade de quê? De estudar. Para vocês terem uma ideia, que eu trouxe aqui. Quando Jesus esteve entre nós, a população do planeta, o que é a população do planeta? É a quantidade de uniforme, de vagas que nós tínhamos na escola para frequentar ela. A população do planeta era de 250 milhões de pessoas. Vocês sabem qual é a população do planeta hoje? 7,3 2016. Aqui é o ano 1. Então, se tem 25 bilhões de espíritos, como é que era o Enem na época que Jesus esteve entre nós? Quantas vagas tinham para cada aluno no Enem daquela época? Vocês sabem fazer a conta? Basicamente eram 100 alunos para cada. Pô, Enem difícil, hein? Mais difícil do que medicina. Então, naquela época, eram 100 para cada vaga para estudar. Agora são quantos? São 25 bilhões, uma conta, a grosso modo, mais ou menos 3 para cada. Está mais fácil agora, né? Só que, quantas vezes
tiveram oportunidade de encarnar os espíritos que hoje conseguem sentar numa sala como essa e entender uma matéria que vem de um planeta celestial, que é a reencarnação. Se Nicodemos, que era o senhor da lei, um dos mais inteligentes na época, não conseguia entender, João Batista não se falava, né? Nenhum dos discípulos de Jesus, que mais chegava perto era Filipe, né? Filipe falou para Jesus o seguinte: basta que você me mostre o Pai, que eu acredito em tudo que você falou. Aí Jesus falou: Filipe, eu já estou tanto tempo com você, você não entendeu ainda? Olhem para mim e veja o Pai. É o mais próximo que você vai conseguir chegar. E aí nós confundimos todos e criamos, né, a Santíssima Trindade, né? Deus, o Espírito Santo e Jesus, tudo como o mesmo. Então, se nós estamos aqui na sala hoje, que é uma matéria de planeta feliz, celestial, Jesus falou isso, porque nós estudamos e tivemos a oportunidade de encarnar muitas. Vocês têm os irmãos que moram aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. Agora vocês vão trabalhar igual Jesus. Jesus não é o diretor da escola e só tem uma vaga para cada 100 alunos? Não era assim? Precisava estudar. Antes de Jesus eram menos ainda. A população do planeta só alcançou 1 bilhão. Vocês terem uma ideia? Em 1802, 1802 alcançou 1 bilhão. Nessa época, em 1802, o Brasil já tinha sido descoberto quase 300 anos, mais de 300 anos. Como é que era o Enem dessa época? De 1 bilhão? 25 para cada. Tinham 25 espíritos no plano espiritual para cada um. Já tinha 300 anos de Brasil descoberto. Hoje são 3 para cada um. Então vocês vão fazer um exercício agora por alguns minutos igual Jesus. Tem uma família, mora lá no interior do estado do Rio de Janeiro, 10 filhos. E aí vocês viram na internet, na televisão, que a única chance da família evoluir, de vocês crescerem, é estudar. Aí você pega lá as economias, tem que plantar, colher, sacar, vender, né? Você trabalha na terra, só tem dinheiro para mandar um dos 10 para estudar. Como é que vocês vão decidir? O que vocês fariam para decidir o filho que vocês vão mandar para a cidade para estudar? Sugestão: perguntar quem quer. Não é isso? Pelas obras que a gente estuda, de André Luiz, a gente percebe que o plano espiritual também é assim. Quem pede para vir, quem insiste, quem se prontifica, porque vira a carne, bem. É prova, né? Quem gosta de fazer prova? Quantas pessoas abandonaram a escola porque não aguentavam mais fazer prova? Então, seus filhos, você pergunta: quem quer estudar lá na cidade? Vai ficar longe da família, vai fazer prova, pode ficar reprovado, tem que se esforçar. Digamos que dos 10, 5 falem: eu quero. Os outros falam: não quero, vou ficar aqui plantando, colhendo, está mais fácil. Era o plano espiritual isso. Aí vieram 5 para discutir com o pai, só podia vir um. Aí você faz o teste, né? Quem tem mais aptidões? Quem tem melhor condição? Não é a parábola dos talentos? Jesus nos explicou isso. E aí esse espírito vem. Quanto mais tiver, mais será cobrado. Mas aquele que melhor fizer, mais vai ter recurso. Não é assim que funcionava? Aquele que escondeu o talento, ele pegou e deu porque multiplicou os 5, não foi? E o planeta foi evoluindo. E foi evoluindo para chegar no estágio que está hoje. Existe uma diferença enorme no espiritual, mas aqueles que encarnaram mais tiveram mais oportunidade do que os irmãos que ficaram lá no interior. Se esse garoto que você e os 9 filhos suportaram, mandaram dinheiro pelo correio, mandaram as condições para ele estar aqui, se hospedar, desenvolver, voltar para a sua cidade e não reconhecer vocês como pai, como irmãos, porque vocês são mal educados, porque vocês não sabem falar, porque não estão no mesmo nível dele, o que nós chamamos esse irmão? O que nós esperamos dele? Que ele é um ingrato, não é ingrato? Os 9 ficaram trabalhando aqui para você desenvolver. Agora que você virou doutor, você volta e desconhece a gente? É igualzinho a gente quando olha e fala: mas são mal educados,
Você não entende nem o que eu estou falando. Você não tem condição de frequentar. Vamos, não é assim? Nós encarnamos inúmeras. Nós viemos com os talentos suficientes para ajudar parte dessa população a fazer o que é certo, que nós já aprendemos a fazer, e a outra parte a não fazer mais o errado. É só isso que acontece diariamente em todos os conflitos que nós estamos vivendo no planeta. Se não der educação, se não der a mão, se não ajudar, se não evoluir, só o homem ajuda o homem. Não adianta falar, deixa que Deus vai resolver. Nós é que temos que ajudar nessa evolução. É isso, já passei 5 minutos. Muito obrigado.